Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para Gálatas, capítulo 6. Hoje eu pretendo aí terminar o estudo aí no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, último verso. Felipe, eu vou usar a partir do slide 130. Gálatas 6. E pretendo ir até o final, o capítulo é curto. E assim a gente encerra aí nosso estudo em Gálatas. Mas só queria agradecer a presença lá do Mateus e da Elisama. Elisama ou Elisama? Elisama. Agradecer a presença dos dois. Deus abençoe vocês. Muito bem, irmãos. Gálatas capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura. Lembrando que nós estamos aí estudando as cartas paulinas. No meu caso, essa aula número 8. Né? E aí eu coloquei como tema aí da aula, instruções finais. Lembrando de tudo aquilo que o apóstolo Paulo ele vem trazendo no livro de Gálatas. Muitas coisas os irmãos podem até achar um pouco estranhas, ou então um pouco... Estranhas não, mas repetitivas. Porque tem muitas coisas no livro de Gálatas que se confundem, são as mesmas instruções com o livro de Romanos. Né? Então, toda aquela primeira parte de Romanos que o Almir trouxe, falando sobre a justificação pela lei ou pela graça, também é a primeira parte em Gálatas. Então, os irmãos, poxa, mas o Almir está falando do mesmo assunto em livros diferentes. Mesmo assunto em livros diferentes, com outras nuances, com outros contextos, mas o mesmo assunto aí com Gálatas. Até no livro de Gálatas eu até citei algumas coisas, alguns versos lá de Romanos, que fortaleciam aqui a ideia do apóstolo Paulo. Lembrando que aqui Paulo ele tinha identificado um problema, né, com os Gálatas, e lembra que os Gálatas não é uma igreja, é uma região, e aí eu fiquei pensando, depois o Felipe edita isso que eu vou falar aí. Eu fiquei pensando na nossa região, né? Nossa região aqui, ela tem um jeito de igreja que todas se parecem. Eu saio daqui de Cotia, Barueri, Jandira, e vai ali para o Jardim P, na Raposo, já é outro jeito de igreja totalmente diferente. Né? Mas é a mesma igreja batista regular. O jeito, a liturgia, as músicas que a gente canta na nossa região aqui são parecidas, são iguais. Muita gente não conhece as músicas que são usadas aqui em outros lugares de São Paulo. E se a gente sai para outro lugar de São Paulo, também a gente fica boiando, né? A gente fica, poxa, mas o que é isso? Não estou entendendo, a gente fica meio que deslocado. Né? A região ali, o caso aqui era um pecado, uma coisa que estava acontecendo. No nosso caso não é isso, é só questão de cultura e liturgia, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas na região da Galácia ali, aquelas igrejas estavam vivendo de uma forma contrária à graça do Senhor, e isso de alguma forma contaminou uma região que era próxima, provavelmente tinham comunhão entre si, mas estavam com o evangelho desfocado. Né? O pior problema aqui não é o cumprimento da lei, não é o descumprimento da lei, mas é o desfoque do evangelho. Quando eu pego algo e coloco junto com o evangelho como se o evangelho não fosse suficiente para trazer salvação. Talvez esse seja o principal problema daquelas igrejas. Se eu faço isso, então de alguma forma eu declaro que o evangelho é deficiente. Quando na verdade não é. Quando eu pego algo, algum aspecto, algum elemento e coloco junto do evangelho, para aquele evangelho aí sim ter um poder de salvação, não é isso que a palavra de Deus instrui, não é isso que a palavra de Deus diz que é o evangelho. E aqui a gente está falando sobre a lei mosaica, sobre todos aqueles cumprimentos. Obrigado, irmão. Sobre todos aqueles cumprimentos de rituais e culturas que tinham que ser feitas. E aquelas igrejas, aqueles irmãos estavam colocando isso como
algo que era predominantemente fundamental para chegar até Deus. Né? E a gente pode pensar, trazer para os nossos dias de hoje, quantas denominações têm feito isso? Né? Algo que apoia o Evangelho, algo que você tem que usar junto com o Evangelho, para que você então consiga alcançar o Senhor. Podemos citar várias por nomes aqui, não vamos fazer, mas várias que tem lá o seu livro de apoio ao Evangelho. E aquele livro é tão forte ou tão respeitado quanto a Bíblia, ou talvez mais respeitado do que a própria Bíblia. Rituais, culturas, filosofias sendo colocadas para que o povo possa cumprir a fim de alcançar o Senhor. Quando a palavra de Deus fala que o Senhor nos alcança através da sua palavra, né? Através da nossa profissão de fé. E aquele povo ali estava colocando algumas coisas que eram, Paulo fala que ali era boa, mas não para aquele fim, não para aquilo. Né? E nós, irmãos, nós fazemos isso talvez de uma maneira menos visível, quando a gente também coloca algo ou coisas que a gente faz como uma ponte para a gente alcançar o Senhor. Talvez todos nós devemos raciocinar e colocar nas nossas mentes a seguinte pergunta: aquilo que eu faço para o Senhor tem qual objetivo? É de alcançar o Senhor, é de ser visto pelo Senhor? Se as coisas que eu desempenho para o Senhor, se o meu trabalho, se o meu serviço tem o objetivo de eu ser alcançado pelo Senhor, está errado. Porque é ao contrário, a gente faz porque a gente já foi alcançado pelo Senhor. Tem uma inversão de ordem aí. Por que nós fazemos tudo isso que nós fazemos e é para o Senhor? Porque Ele nos alcançou. Porque a graça dEle superabundou em minha vida. A partir daí, eu tenho sim o desejo, eu tenho a obrigação, eu tenho uma devoção de servir a Ele, ou de desempenhar um papel para Ele. Quando isso vem antes, quando o meu trabalho vem antes daquilo que é o fundamental, que é o Evangelho, pensando que as coisas que eu faço, as coisas que eu desempenho, o meu modo de vida, isso vai me levar ao Senhor, a gente não vai chegar até o Senhor. A própria palavra de Deus diz que não tem ninguém que busque o Senhor. Não tem ninguém que se ache justo diante do Senhor para que Deus olhe e fale assim: olha, pela sua justiça, pelo seu desempenho, eu vou te dar a salvação. Não. A gente é salvo por Cristo. A gente de alguma forma divina, a nossa fé é depositada no Senhor. A partir daí, eu começo a cumprir com o meu papel de crente servindo ao Senhor. Sem isso, não tem porquê. Não tem, os incrédulos não sabem por que a gente serve ao Senhor. Não tem objetivo servir ao Senhor. Nós sabemos. Nós entendemos. Eles não. Então, por isso que a graça vem primeiro do que o servir, primeiro do que ser visto pelo Senhor. Primeiro vem a graça de Deus que nos salvou. Muito bem, então nós estamos lá no nosso livro de Gálatas e nosso capítulo é o capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do capítulo. Gálatas capítulo 6. Vou ler o primeiro verso, os irmãos podem ler. Engraçado, né? Eu nem coloquei o tema e já foi 20 minutos, né? Já foi 20 minutos, né? Incrível. Gálatas 6. Vou ler o primeiro, os irmãos podem ler os outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigiu de tal com o espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Mas examina cada um a sua própria obra, e assim terá razão de glória somente em si mesmo, e não em outrem. 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participar de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não se deixe enganar, que Deus não se zomba, pois o homem que semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção,
Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes os escrevi de meu próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Daqui em diante ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Muito bem. Então aí eu coloquei o tema como instruções finais. E aí neste último capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, neste capítulo vemos as instruções finais do apóstolo para aquelas igrejas. E aí os seguintes temas são abordados aí. Tá, aí foi. Amor ao próximo. Interessante quando fala de amor ao próximo, né? Que Paulo, ele por várias vezes em suas cartas, ele usa desse tema, né? Os irmãos aí que já estudaram, viram algumas pregações do apóstolo Paulo, ele tem uma característica interessante sobre isso, que ele sempre fala do amor ao próximo. E aí a gente tem que pensar aí no contexto do que o apóstolo Paulo viveu, né? Quem era o apóstolo Paulo? Quem era o apóstolo Paulo? Antes? Perseguidor. Você persegue aquele que você ama? Não. Além de perseguidor, se eu só persigo alguém ou faço um bullying com alguém, é uma perseguição. Mas além disso, ele fazia o que mais? Ele era um assassino. Ele era um assassino. E não um assassino de qualquer pessoa, ele não era um miliciano. Ele tinha uma missão, que era uma missão de extermínio de crentes. Não é? Trocando em miúdos, né? Para a gente entender o quanto era forte a pessoa do apóstolo Paulo, nessa questão negativa, ele era um exterminador de crentes. O trabalho dele, a missão dele, era perseguir. Tem um filme que fala isso, qual que é o... Tem um filme que fala a missão lá da... Não vou lembrar, se eu lembrar eu falo. Que tem uma frase, né, que é perseguir, ele encontra e mata os crentes. Agora ele teve aquele encontro com o Senhor, e agora ele começa então a entender que a lei do Senhor se resume no amor ao próximo. Então, para ele chegar a esse entendimento, ele viveu anteriormente uma questão totalmente opositora a essa, e de uma forma firme, ele confiava naquilo que ele estava fazendo anteriormente, ele achava que a perseguição e aí a tortura aos crentes, aqueles que se declaravam pertencentes ao Senhor Jesus, ele entendia que isso era o correto a se fazer e ele fazia com toda a sua força. De repente o Senhor chegou para ele, se apresentou para ele teve um encontro com o Senhor e aí teve o quê? Transformação. E a transformação, irmãos, não é uma questão de você só deixar de fazer uma coisa um pouquinho só. Ah, eu sou crente, agora eu só bebo um pouquinho. Ah, eu sou crente, só fumo cigarro eletrônico agora. Ah, eu sou crente, só vou em balada sábado e só fico até às 10 porque tem culto de manhã.
O ser transformado é mudança completa de comportamento. E nós vimos isso aqui no apóstolo Paulo. Por isso que ele fala tantas vezes em amor ao próximo. Porque ele teve ali uma mudança completa de comportamento, de alguém que destruía os crentes para alguém que agora ama incondicionalmente o seu irmão. Mudança completa. Talvez aqui a gente podia até fazer um parênteses e já responder a pergunta, né? O que Deus espera da sua igreja. Irmãos, Deus espera de nós que nós realmente sejamos transformados completamente. Que aquilo que nós fazíamos antes de conhecer o Senhor, de modo nenhum volte a habitar nos nossos lares, nas nossas vidas. De forma nenhuma. E isso nós falamos porque nós sabemos, irmãos. Eu aqui olhando para os irmãos aqui, eu não sou profeta não, a gente não acredita nesse dom. Mas eu posso dizer que todos nós aqui, salvos pelo Senhor Jesus, ainda nos deparamos com práticas que não condizem ao Senhor. Práticas que talvez o mundo tenha. Talvez todos nós. Eu, inclusive. Talvez a nossa transformação, a gente tenha que olhar mais atento aos detalhes. E entregar na mão do Senhor para que Ele possa fazer a obra completa. Apóstolo Paulo que parece que teve nesse quesito aí, transformação completa do seu comportamento. Mas também o capítulo traz aí a questão do engano da vaidade, do verso 3 ao verso 5. Também ele fala da lei da semeadura, e a lei da semeadura não é um texto fixo da palavra de Deus. Tem vários textos que trazem essa questão da semeadura, daquilo que você planta, você colhe. Vários textos a gente pode citar aí também. Diz da glória na carne. Ele fala também de uma nova criatura, versos 14 a verso 15. E também dá uma saudação final àqueles irmãos no verso 16 ao verso 18. Muito bem. Vamos tentar aí ver esses pontos, né, de uma forma mais rápida. Vou dizer para os irmãos que muitas coisas do livro nós não falamos ou não citamos, porque, irmãos, é estudo que para 5 anos. Se a gente realmente for se debruçar sobre o livro, acho que os outros irmãos também que estão andando por aí, é estudo para 5 anos, cada carta dessa. Mas Deus nos abençoe nesses pontos que nós vamos destacar. Primeira coisa, então, ele fala desse amor ao próximo. Paulo vai caminhando para o final de sua carta com algumas orientações de cuidado e amor ao próximo. E também a gente tem que entender o contexto do que ele está falando isso. Por que de repente ele para de falar da salvação pela lei, que você tinha que cumprir todas aquelas leis, você tinha que ser circuncidado, você tinha que fazer um monte de coisa, e ele vem e ele rebate isso, ele dá uma bronca em Pedro, lembra? E de repente ele fala do amor ao próximo. Paulo está ficando... Por quê? Por quê? Não sei se você está falando da sequência aí, né? Talvez, depois de dar essa bronca, as pessoas poderiam olhar Pedro com outro olhar. E aí ele fala para que seja diferente, porque ele fala de alguém que está em pecado, né? Quando ele fala do amor ao próximo, né? Se alguém cai em alguma coisa, é para a gente ter uma atitude diferente, não sei. Uma boa resposta, né? Mas não é isso ainda. Pode ser isso, mas eu fico querendo que os irmãos respondam aquilo que está na minha mente, né? Mas por que Paulo, de repente, ele fala de amor ao próximo dentro de um texto que ele vem rebatendo aquelas práticas das leis? Por quê? É a comparação, né, Senhor? Quando é aquela coisa de você comparar com a pessoa que está fazendo as práticas ruins e você se gloriar em cima porque ele está sendo falho. Na verdade, você tem que ser ao contrário, né? Exatamente. E você pode pensar, a resposta do Dudu é boa, mas vamos pensar por outro prisma. Quando aqueles irmãos estavam ali, cumprindo a lei como ritual, o que eles faziam com os outros que se negavam a cumprir as leis? O que ele fazia com o outro? Deixava de lado. Deixava de lado. Quando Pedro estava lá sentado com os gentios, que ele fala, com os incircuncisos, estava comendo com eles, estava junto com eles. De repente, por alguma coisa que ele tira, ele sai daquela roda e começa a participar com aqueles que são circuncisos, cumpridores da lei, o que ele faz com aqueles que não fazem isso? Rejeita. E Paulo chega e rebate de forma dura. Né?
o amor ao próximo. Então, se eu coloco esses rituais ou esses cumprimentos de coisas em cima do amor ao próximo, então eu vou ficar num grupo que eu acho que tem práticas boas, que não tem relação com a palavra de Deus, e aqueles que não fazem, aqueles não me servem. Aqueles não me servem. Quando na verdade eles estavam errados aqui, nesse grupo aqui, né? Então Paulo ele começa a falar do amor ao próximo. Com certeza, irmãos, aqueles que se negavam a participar da circuncisão, que se negavam a participar do cumprimento da lei, eles foram deixados de lado. Com certeza foram. Porque não faziam parte daquele grupo. Quando Deus, pela sua graça, Ele juntou todos. Então Paulo ele traz aqui essa questão do amor ao próximo. Eu ia falar também que, como ele está falando de Cristo, né, da lei não ser suficiente, porque a Bíblia fala que Jesus ele trouxe uma nova lei, né, e a principal seria amar a Deus. Vou chegar aí rapidinho no verso. Tudo bem? 6, 1 e 2 diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, em relação ao amor ao próximo. Então, no capítulo 5, Paulo havia falado sobre o fruto do Espírito e como a fé gera em nós, através da ação do Espírito, boas obras. Olha a sequência aqui que a gente falou no começo. A fé é quem gera em nós as boas obras. Entendido isso aqui? Muita distorção no mundo hoje com relação a isso. Que as boas obras vão gerar em nós a fé. Não. O que Paulo diz lá no capítulo 5 é que a fé gera as boas obras. É pela fé. Talvez o receio dele aqui fosse de que aquelas pessoas que já tinham uma tendência para obras da carne começassem a criar um padrão elevado demais para a igreja, fazendo com que qualquer deslize fosse motivo de punição. Lembra lá quando ele coloca lá as obras da carne, as obras do Espírito no capítulo 5, finalzinho do capítulo 5? Ele fala, isso aqui é obra da carne, mas o Espírito se comporta desta maneira. Quando ele coloca essa questão de você andar pelo Espírito, aqui eu quero que os irmãos entendam o seguinte, que Paulo está tratando com um grupo que era totalmente voltado a cumprimento de coisas, a fazer coisas para mostrar que eram espirituais. O fazer coisas, irmãos, não mostra que você é espiritual. A quantidade de coisas que você desenvolve, a quantidade de trabalho que você faz, não mostra que você é espiritual. Entende isso? Eu posso fazer milhões de coisas dentro de uma comunidade cristã e está enganando todo mundo. O medo do apóstolo Paulo, quando ele coloca a questão dos frutos do Espírito e o modo daqueles que andam no Espírito tem de vida, o medo dele foi, esse pessoal aí agora vai deixar a lei e vai querer cumprir esses frutos aqui. E se alguém cometer um deslize nisso, vão também agir de forma errada. Porque aquele povo ele era um povo cumpridor de coisas. E ele fala, andai no Espírito. Porém, tem essas e essas características de quem anda no Espírito. Mas o irmão vai errar. E quando ele errar, tem que agir com amor. Tem que agir com amor. Tem que andar no Espírito, mas o irmão vai pecar. Quando ele for pego no pecado, quando o pecado dele se mostrar, quando você for corrigi-lo, então você tem que andar com amor perto dele. Porque só o fazer coisas me daria um parâmetro para que aquele irmão que não cumprisse aquilo que era visto como correto, dele ser novamente tratado de maneira rude e áspera diante da sua igreja. E Paulo não queria que isso acontecesse aqui. Será que eu pulei demais? Isso.
Então o apóstolo Paulo separa recomendações dele em 3 partes. Sejam mansos para com quem erra. Segundo, cuidado para não serem vocês mesmos tentados. Terceiro, levem as cargas uns dos outros. E aí tem uma referência lá no que ele falou em capítulo 5, verso 14. Vamos ler lá. 5,14. E aí é o que a Jéssica adiantou ali. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, eu levo a carga daquele que eu amo. Né? E a palavra de Deus afirma que nós, como salvos por Cristo, temos um amor mútuo fundamentado nele. Então, cada um de nós, irmãos, aqui como crentes, nós devemos nos compadecer e colaborar na jornada cristã de cada um de nós, até levando a carga dos outros, até levando as cargas uns dos outros. E o crente, eu estava conversando isso, acho que foi com o pastor na segunda-feira que a gente veio fazer alguma coisa aí. O crente, ele não pode ficar omisso à dificuldade do irmão. O crente ele não pode ficar, olha, o irmão está com tal dificuldade, oxa, que pena, né? O Jefferson ali está com dificuldade, né? Ele não está conseguindo carona para o André, que o André mora lá no Tijuco. Está com dificuldade lá, o carro quebrou. Vai ter que fazer o motor do carro, 3 semanas lá, vai ficar sem carro. O André mora no Tijuco. Aí ele chegou, Nil, meu carro quebrou, cara. Aí o André mora no Tijuco, não tem como, ele está fazendo classe de membresia, não tem como ele chegar. Aí eu chego, quebrou, Jefferson. Cara, que pena que quebrou, hein? E? Eu tenho um carro, velho, mas tem. E? Irmãos, vou lá pegar o André. O Almir está com dificuldade lá, não está conseguindo, não sabe acertar o tempo da música lá, e eu sou formado em música, né? Chegou, Nil, cara, aquele 4x4 daquela música lá, cara, tá difícil. Eu chego, Almir, é só você ler lá e pronto, lá 4x4, lê lá. E pegar na mão dele e balançar o 4x4 eu não vou fazer? Não vou fazer? Irmãos, preciso conversar um assunto, estou com dificuldade, né? Estou com um problema na minha família, com minha esposa. Tá com problema? Irmão, tá bom. Você não vai sentar com o seu irmão, olhando no olho dele, escutar. Às vezes é isso que ele quer fazer com você. Talvez essa seja a repartição da carga dele com você. De sentar e você poder escutar o que ele tem para falar. Irmãos, só para sair de férias, irmãos. Eu lembrei do Rodrigo, né? O Rodrigo conversou comigo esses dias, né? Sair de férias e descobrir que estagiário não recebe quando vem as férias. Rodrigo. E eu tenho uma menina pequena em casa, irmãos. Tem pequena. Que bonitinha, né? Precisa de um leite, Rodrigo? Precisa de uma caixa de leite? Precisa de um remédio para a criança? E a gente, irmãos, às vezes, os irmãos dão essas deixas para a gente, e a gente, por insensibilidade, não identifica que aquele irmão está pedindo ajuda. E a gente leva a carga dele como? Às vezes o irmão não vai chegar para você, olha, cara, eu preciso de um leite agora. Talvez por vergonha, talvez por outra coisa. Mas eles vão dando dicas. Vai dando dica. E você só percebe essa dica se você for próximo e amar o seu irmão. Se você for próximo e amar o seu irmão e estar disposto a carregar junto com ele a carga. Aí sim é comunidade cristã. Aí sim. Quantas dicas de dificuldades nós já ouvimos dos irmãos e a gente só deixou passar. Ou então a gente pensou, não, isso aí não tem a ver comigo, é a dificuldade dele. Deixamos passar.
Ou talvez a gente age que nem o mundo, né? O que o mundo faz quando se apresenta a dificuldade de alguém? Ele se aproveita daquela dificuldade para ter um lucro. Não é isso que o mundo faz? Não é isso? Ela está precisando do leite. Vou levar o leite para a criança dela. Mas ela tem alguma coisa que vai me beneficiar depois. E aí eu vou lá e... Lembra do leite? O que eu ganho com isso agora? Irmãos, a minha carga é a tua carga. A tua carga tem que ser a minha própria carga também, porque eu tenho que levar a sua e você tem que levar a minha. Senão a igreja não funciona. Senão o organismo não funciona. Então Paulo ele coloca isso. Quer cumprir a lei? Ame seu próximo. Como você demonstra isso? Carregando a carga dele. Aliviando o peso das costas dele. Colaborando para que juntos cheguem até o final com aquela carga que tem que carregar. Juntos, irmãos. Amando, carregando, auxiliando uns aos outros. Você faz isso como? Encaixado. Junto. Então, irmãos, o crente, ele não tem posso dizer que não tem a escolha de viver uma vida isolada dos outros crentes. Eu tenho que participar da sua vida, você tem que participar da minha. Não estou dizendo de intromissão, não estou dizendo de fofo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de compartilhamento de cargas, compartilhamento de alegrias, compartilhamento de dores. Tudo isso tem que ser, sabe, juntinho, para que o amor como crente se possa aumentar, para que eu possa enxergar você e falar, poxa, hoje o Jefferson está diferente. Vou lá perguntar o que está acontecendo. Talvez ele não vai falar nada, mas só o semblante dele, por eu conhecer ele e amar ele, o que está acontecendo? Está diferente. Precisa de alguma coisa? Não, está com dificuldade? Tenho isso aqui, posso te ajudar com isso? Levar a carga um dos outros. Esse caso aqui que ele fala é até de pecado, né? Também, alguma falta. E uma coisa que eu vejo que a gente tem muita resistência é até compartilhar essas coisas com os irmãos. Falo por mim mesmo. Todos nós somos pecadores. Querendo ou não, a gente tem o nosso pecado. E a gente se sente muito constrangido em abrir isso com os irmãos. Né? Em contar para alguém, em pedir algum conselho e falar. Até por quê? Porque existem dois lados. A pessoa de não querer compartilhar, porque vai parecer que ela é a pecadora da igreja. E aí depois ela vai achar que os irmãos vão começar a falar da vida dela. Lá, o fraquinho na fé, lá, não está pecando tal coisa. Porque isso é o que as pessoas têm medo. Tipo, de abrir, falar do seu pecado e ser julgado por isso. E é o que Paulo fala aqui, né? Se você acha que você é melhor que ele lá, que está pecando... Segura aí para você ver o que vai acontecer, né? Você não é nada. Então, assim, ele fala isso por quê? Porque as pessoas precisam compartilhar. Existem versículos na Bíblia que falam para você abrir, contar o seu pecado, porque através do seu pecado os irmãos vão orar e você vai ser curado daquilo. Curado no sentido de ser livre do pecado, né? Então, a gente tem os dois lados. Aí tem um lado de quem olha, de estar ouvindo, e não compartilhar isso com qualquer um, e nem ficar julgando o irmão falando que é melhor que ele, ou que o outro irmãozinho lá é fraquinho na fé. E também tem o lado de quem conta, né? E a gente se abre também, porque a gente tem que amar o irmão até no ponto de contar para ele a sua dificuldade para poder ouvir a dele também. Eu vejo que a confiança ela tem os dois lados. Não adianta você só ouvir. Se você ficar só ouvindo, daqui a pouco o irmão para de contar, porque ele vai achar, poxa, ele não compartilha nada. Como é que eu posso confiar em alguém que não me compartilha nada? Aí ele para de compartilhar com você as coisas. Então tem os dois lados. Você precisa ouvir, mas você precisa falar também. E muito provavelmente começa com você falar. O Eliezer citou uma questão de um pecado, né? Um pecado seu. Mas às vezes é alguma coisa que te aflige, que te deixa preocupado, que te deixa indignado. Eu lembro quando, numa situação, eu cito bastante Jefferson, porque às vezes a gente, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu, que eu cheguei em casa assim, indignado, cheguei, sabe, não sabia o que fazer. Mas não era um pecado, né? Era uma situação que me deixou indignado. E foi uma segunda-feira, eu acho, eu cheguei em casa assim, depois do trabalho, não consegui trabalhar naquela segunda-feira, por uma situação. E falei, poxa, eu preciso conversar com alguém. Preciso falar com alguém. E eu falei, vou mandar mensagem para o Jefferson. Né? Jefferson, olha, aconteceu isso, cara, eu estou bufando. A gente trocou meia dúzia de palavras ali. Não, acabou.
Acabou. Me tranquilizei. Com outros irmãos já aconteceu isso. Já aconteceu com o Almir, já aconteceu com o Veiga, que a gente é um pouco mais próximo, né? Eu lembro a situação do Almir, que a gente foi lá, ele foi me falar da decisão dele, ele sentou na calçada de casa lá, eu e ele na rua. Sentamos juntos na calçada, depois de um culto de domingo. Ele chegou lá em casa, do nada assim, Nil. Sentamos na calçada. E ali, lembro com o Felipe. Quantas vezes, Felipe? Nós fizemos isso. Eu com ele, ele comigo, a Júlia. Então, irmãos, a gente tem condição de ir na igreja fazer isso. O João, o Dudu. Eu lembro do piquenique, a gente ficou no piquenique uns 40 minutos conversando ali, depois ele pegou na minha perna. Cara, como é bom contar com o irmão. Outros, com o Alessandro também, gente, já aconteceu também, digo, do Alessandro, antes da aula dos meninos aqui, ali na frente da igreja, conversar um assunto e, irmão, às vezes a gente só precisa falar com o irmão. Às vezes o carregar a carga é só você ouvir o que o irmão tem para te dizer e dar uma palavra de apoio, orar junto com ele. Estar ciente do problema dele para você poder, na hora que ele estiver do mesmo jeito, você, opa, é aquilo lá? Lembra do seu irmão. Como a gente tem sido falho com isso, irmãos? Como a gente tem vivido as nossas vidas de maneira individual? Quando Deus nos chama para viver no coletivo, porque nós somos unidos pela graça dEle. Acho que todos nós devemos pensar em melhorar esse quesito. Como que eu posso carregar a carga do irmão se eu digo que amo ele? Como eu posso fazer isso? Tudo bem. Então, o que Deus espera de sua igreja? E aí tem um verso. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Deus espera da nossa igreja. Dessa igreja que se reúne aqui, desses membros. É isso que Deus espera de nós. Isso. O resumo de tudo, o que ele está falando é: a lei não justifica, somos justificados pela fé. Essa fé, através do Espírito, gera em nós boas obras, que devem nos levar, inevitavelmente, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. É inevitável amar o próximo se você diz que é irmão. É inevitável amar o próximo se você diz que é um cristão salvo por Cristo. Assim, então, você cumpre a lei. Em resumo, Paulo diz isso com relação ao amor ao próximo. Depois ele segue e fala de um engano aqui, que é trazido pela vaidade. Paulo continua esse pensamento nos lembrando que a vaidade é um engano. E ele diz assim, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu gostei da tradução da Andréia, ela que leu esse verso. Você pode ler de novo na sua tradução? Gálatas 6:3. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Entendeu ali? Se você julga que você está acima dos outros ao ponto de não ajudar ninguém, você engana, isso é vaidade. Isso te traz um engano. A gente não está acima de ninguém, a gente não é melhor do que ninguém ao ponto de estar acima dessas regras, dessa lei. Estou como diz lá em Minas, estou com dificuldade aqui, né? Aí foi. A linha de pensamento permanece a mesma. Se pensamos que nós, por conta de qualquer obra que tenhamos feito, somos alguma coisa, somos melhores do que as outras pessoas, estamos nos enganando. Nós aqui estamos num patamar de igualdade aos olhos de Cristo. Eu não sei se eu estou errado ou não, mas eu vejo uma pessoa só que não é igual aos membros comuns da igreja, que é a figura do pastor. Eu sei que com relação ao pecado, sim, sim. Mas nós aqui, irmãos, nós estamos num patamar de igualdade. Não interessa o que você faz, que papel você desempenha, o cargo que você exerce na igreja. Nós somos iguais aos outros irmãos com relação a essa linha de pensamento de Paulo. A realidade é que nós não somos nada. Alguém não concorda com isso? Na realidade, nós não somos nada.
que nós podemos, que não podemos, por nós mesmos, produzir nenhum bom fruto. Concorda com isso? Quem produz bom fruto em nós? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. É por Ele. Nós não podemos nada. Sendo assim, eu sou igual a todo mundo e vocês são iguais a mim. Por isso, ao dizer que devemos cuidar daqueles que erram como Sidão, Paulo também nos lembra que nós mesmos nada somos. Somos sujeitos ao erro como qualquer outra pessoa. E isso aqui, irmãos, não é uma justificativa para a gente errar, não. Não é isso que está dizendo aqui. É a justificativa para amar o próximo. Para a gente não ter a vaidade de achar que a gente... Não, com isso aí eu nunca vou cair. Como aquele irmão fez isso? Não serve, não serve. Como diz o ditado, para mim morreu. Não, irmãos. A gente está sujeito a cair. Talvez não na mesma coisa que ele, em outra área sim. Mais grave ou menos grave, mas a sujeição é a mesma. Essa é a base lógica do amor ao próximo. Você está amando alguém que, independente do que tenha feito, é igual a você. Por que ela é igual a você? Porque a graça que me alcançou foi a mesma graça que também alcançou ela. Não somos melhores que ninguém para nos colocarmos numa posição de julgamento ou de superioridade. Isso acontecia lá em Gálatas. Aqueles homens achando que eram superiores aos outros porque eram cumpridores da lei, porque eram circuncisos. Tem uma música que a gente canta que fala, né? Olhar com simpatia o erro do irmão. Porque é o que a gente está falando, na hora, assim... É porque a gente faz uma lista, né, de pecados graves e não graves, né? Para a nossa vista. Às vezes a gente acha que um adultério é pior do que uma mentira. E para Deus não tem isso. O pecado é na mesma altura. Mas, quando a gente toma conhecimento de alguns fatos, a gente tem que fazer exatamente isso. Olha, fulano cometeu tal pecado, mas poderia ser eu. Então, vamos sentar com o irmão, vamos conversar, vamos saber, entender o que aconteceu. Não é concordar com o pecado, mas talvez adverti-lo, como você já falou. Né? Mas é olhar com esses olhos mesmo. Eu também posso pecar, eu também posso cair. A questão da vaidade aí, irmão, com relação a esse tratamento, é você talvez não considerar essa questão de como você deve tratar as pessoas e esse tratamento tem que ser de igual modo, e a gente de alguma forma querer humilhar a pessoa ou então colocar ela em um estado público de vexame. Né? A irmã mentiu para mim. O que eu vou lá na frente da igreja e vou falar para todo mundo o que aconteceu? Você não perdoa, irmão? Isso não foi feito lá em segredo, em secreto? Ah, não, eu sou superior. Foi comigo, então vou lá na frente. Vai ter que ir lá na frente todo mundo me pedir perdão. Foi todo mundo. Né? Vaidade, engano. E aí ele vem, irmãos, com a lei da semeadura aqui. Um pouco mais para frente, Paulo fala sobre como devemos honrar as pessoas que nos instruem, que nos ensinam a palavra e nos acompanham em nossa jornada. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Gálatas 6,6. Se os irmãos lembram, eu li esse texto várias vezes esse mês no culto de quarta-feira. Várias vezes eu li com os irmãos esse texto lá na quarta-feira. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. E aí a pergunta é, o que os irmãos entendem com esse verso? Desfocado, parece desfocado esse verso, né? O que esse verso está fazendo aqui no meio? Aqui? O que os irmãos entendem desse verso? É rapidinho que já são 11 horas, tá? O que os irmãos entendem nesse verso? Vou ler de novo. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Gálatas 6,6. Remete a uma gratidão. A gratidão com quem está te ensinando na palavra. Remete a gratidão, muito bem. O que mais? Lembra do contexto.
O contexto aqui é amor ao próximo. Você fazer esse amor sem a vaidade do engano. Falar de fardo. E esse texto no meio. O que os irmãos entendem aí? Nada. Alguns estudiosos pensam de duas formas. Eu penso na união das duas. Tá? Primeiro, eles entendem, eu li alguns comentários sobre o texto, que esse repartir os bens tem relações com bens espirituais repartido ou compartilhado com aquele que te instrui. Outro entende esse texto literalmente, que você, quando é instruído por alguém, ou líder da igreja, ou pastor, ou outros nomes que possa ter, que esse seja beneficiado com o repartimento daquilo que você tem. Eu penso na união das duas formas, mais voltado para o que está literal aqui. Por que nós sustentamos o pastor e ele não trabalha fora? Por quê? A gente podia ter chamado da família do pastor Antônio e falado: pastor, você vem pastorear a igreja, mas o senhor procura um emprego aqui em Vargem Grande. Tem vários pastores que trabalham, por necessidade, trabalham fora. Por que eu entendo que isso é literal? Irmãos, imagine o líder da sua igreja. E o tamanho do fardo que ele carrega. Né? Podemos ser bem claros aqui, né? Imagine um líder da nossa igreja, no caso o pastor Toninho. Não estou de maneira nenhuma, irmãos, fazendo nenhum tipo de puxa-saquismo. Dona Maria e eles sabem que eu sou às vezes até grosseiro com eles, na forma que eu trato. Pastor, isso aí não vai dar certo. Por quê? Por que não? Porque eu sei que eu estou aqui na igreja há 20 anos, o senhor chegou agora, eu sei que não vai dar certo. Já falei para isso várias vezes assim. Né? Então, tirem isso da mente. Às vezes eles vão lá em casa, tive uma ideia fenomenal. Tá bom, vai. E não sou assim não, viu? Não fico passando a mão, nem apoiando tudo que o pastor faz, não. Eles podem falar com toda... Então, de maneira nenhuma, estou puxando a sardinha para o lado deles aqui, não. Estou falando o que a palavra de Deus está dizendo. Mas vamos usar o exemplo do pastor Toninho aqui na nossa igreja abertamente. Passamos um momento terrível este ano, como igreja. Terrível. Se acentuou mais nesse começo de ano. Terrível. E quem responde pela igreja? Quem responde pela igreja? O pastor. Ele carregou um fardo leve? Nós não carregamos, nós participamos também, nós também carregamos um pouco desse fardo. Foi leve o fardo do pastor Toninho, da irmã Marília? O senhor já passou pela cabeça de vocês que ele pudesse até ter pensado em ir embora? Estou dizendo assim porque eu já olhei, porque ela já me confundiu. Pensou isso, tudo isso que estavam passando, você acha que não passou na mente? Vou largar isso aqui, minha família não merece passar por isso aqui, vou embora. Será que não passou isso na mente do pastor Toninho, da família? Foi um fardo leve? Agora imagine, irmãos, esse homem de Deus, carregando esse fardo grande que era o nosso também, tendo que se preocupar em trabalhar fora 8 horas por dia para pagar as suas contas. Será que a gente teria saído do buraco que a gente tinha se enfiado? Difícil. Quando a igreja chega e fala: pastor, trabalha que nós vamos sustentar o senhor. O que ele faz? Os irmãos vão carregar o meu fardo. Precisa estudar. O pastor ele ganha um salário que não é... Precisa fazer um mestrado, irmãos. Para quê? Para beneficiar a sua igreja. Você acha que ele não ficou contente quando a igreja falou: pastor, pode estudar que nós vamos pagar? Você acha que ele não ficou... Você acha que aquele fardo que ele estava na escola, você acha que ele já não... Opa, tirei a mochila aqui, né? Só vou pegar o metrô agora. Você acha que não foi um fardo que a gente tirou das costas dele? E você acha que isso tudo não é importante para a igreja? Um carregando o fardo do outro. Ele vai carregar nossos fardos espirituais. E são muitos, irmãos. Eu depositei alguns para ele já.
Talvez você que já teve a oportunidade de conversar com eles, expor algum problema, também já colocou. E são fardos que sabe aquele milho de pipoca que não dá para mastigar? Você põe a pipoca lá. Aí você joga na panela, coloca um salzinho, pega, você pega lá aquele monte de pipoca, coloca na boca, você morde e tem aqueles milho no meio, que não dá para mastigar. Quem mastiga para nós isso aí? Os nossos líderes espirituais. Pensando nisso, eu acho que aqui o texto, ele é literalmente a gente repartir os nossos bens com os nossos pastores, com os nossos líderes. E também as bênçãos espirituais. Eu acho que é a união dos dois pensamentos aqui. E Paulo fala isso pensando no fardo, no amor, na vaidade que às vezes não deixa a gente fazer isso com quem nos lidera. Com a vaidade que faz com que a gente não obedeça àquele que nos lidera. Com a vaidade que fala, eu não preciso obedecer ao meu pastor, porque eu estou aqui há 25 anos. Irmãos, eu estou aqui há 25 anos. Eu vou obedecer ao pastor que chegou agora? Vou. Mas ele não sabe nem cantar todas as músicas que a gente canta ainda, Jefferson. Vou obedecer, porque se eu não faço isso é engano da minha vaidade. Vou ajudar no sustento, porque se eu não faço isso é não participar do fardo. Eu imagino que o apóstolo Paulo pense assim também. Paulo continua a sua apresentação da verdade falando sobre a lei da semeadura. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, então de Deus não se zomba. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. Você vai plantar, você vai colher exatamente o que você vai plantar. O que aqueles homens estavam plantando naquelas igrejas ia dar bom fruto? Tirando o evangelho de foco e colocando foco em uma coisa que ele podia fazer. Ia dar bom fruto? Irmãos, se você quer ter uma vida de acordo com o que Deus está mandando você fazer, vai te dar bons frutos. Deixa tudo aquilo que te prende, deixa aquilo que o mundo fala que é correto de lado, porque ao final o mundo vai se destruir e você vai junto. Mas a nossa vida é o quê? Cadê o laser? Eterna. Quer participar disso? Vamos viver então assim, com essa perspectiva, com esse prisma. Vou plantar o quê? Coisas que o Senhor vai regar e vai me dar um fruto diferente daquele que o mundo me oferece. Aqui Paulo nos ensina que não podemos zombar do Senhor, pensando que podemos fazer o que bem entendermos e mesmo assim colhermos bons frutos e sermos abençoados. Você não tem esse direito de fazer o que você bem entende. Você não tem achando que vai dar bom. Não vai, irmãos. Não vai. Nós não temos esse direito. Você não pode zombar de Deus. Vou fazer o que eu quiser, depois Deus vai me abençoar mesmo. Ele não vai. Talvez você pense assim, não, mas eu estou sendo abençoado. Está vindo de Deus? Ou Satanás está passando mel na sua boca para você não chegar perto dele? Ao invés disso, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Em vez de você ficar com essa altivez, querendo fazer, você acha que você é bom demais, que você pode fazer tudo, que você que manda na sua vida, em vez disso, faça o bem. Para quem? Para todos. Com ênfase maior naqueles que participam da mesma fé que você. Paulo termina esse trecho da carta nos lembrando da importância de fazermos o bem a todas as pessoas, levando em ainda maior consideração as pessoas que compartilham da fé em Cristo. Então quer dizer que aquele meu irmão, ele merece mais da minha bondade do que meu primo?
Aí você fala, poxa vida, e agora? Mas é meu primo. Então fala de Cristo para ele. Porque senão você vai ter que valorizar mais o seu irmão do que ele. Mas é meu irmão, de carne. Se ele não é salvo, fale de Cristo para ele. Porque senão você vai ter que valorizar mais o irmãozinho aqui da igreja do que ele. Como Jesus fez. Quem é? Exatamente, ele não lembrava desse texto. Jesus falou isso. Minha mãe e meus irmãos são vocês. Jesus Cristo falou isso. Motivo para a gente, então, ignorar a nossa família? Motivo maior para a gente cumprir o nosso papel de comissão, de ir lá e falar de Cristo para eles. Incentivo maior para nós fazermos isso. Parou, Felipe? Foi. Isso é muito importante para nós como igreja. Devemos fazer o bem a todos, amar todas as pessoas sem distinção. Isso é lógico, né? Se a gente não faz isso, a gente falha com o nosso testemunho. Tendo uma estima ainda maior para as pessoas que caminham conosco na mesma fé. Pode pular, Felipe, porque aqui o meu parou. Então, o que Deus espera da sua igreja? Que sua igreja saiba o grão correto a ser semeado. Verso 7 e verso 8. Quem está aberto pode ler para mim. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Então, Deus espera que a igreja saiba o que está semeando. Saiba qual é a terra que é fértil. Saiba qual o grão que vai dar bom fruto. E não é o que é produzido ou tirado de nós mesmos, aquele que vem do Senhor. Isso que Deus espera da sua igreja. E aí ele chega, irmãos, para falar de uma nova criatura. Paulo finaliza a parte doutrinária da carta dizendo que a nossa glória não está nas nossas obras, mas sim na cruz de Cristo, onde morremos com Ele e renascemos com Ele para uma nova vida. Então, a graça aqui, o dom maior, o benefício maior não está naquilo que nós fazemos, mas sim naquilo que nós ganhamos do Senhor Jesus Cristo, que é essa nova vida. Não é o cumprimento da lei, não é o cumprimento de regras, mas a nova vida em Cristo. Irmãos, nós precisamos então divulgar essa nova vida. Se você está aqui hoje e não entende o que é essa nova vida com o Senhor Jesus Cristo, nós devemos falar para você. Não sai daqui, se despertou curiosidade, o que é essa nova vida? O que é esse renascer? É só a partir daí que nós vamos entender o que é viver plenamente com o Senhor, livres de toda regra, livres de toda condenação, mas cheios da graça do Senhor. Aí que nós vamos entender. E isso é aberto para todo o homem, essa vida nova, essa nova criatura, transformada, não mais igual, não mais moldadas aos parâmetros do mundo, mas protegidos e moldados pelo Espírito Santo do Senhor. Nessa nova vida, deixamos para trás nossos desejos, nossos pensamentos e tudo que nos cabe e tudo que não cabe mais, para vivermos completamente com o objetivo de glorificar ao Senhor. Irmãos, o mundo não tem objetivo. Ou então é um objetivo vão, um objetivo passageiro. O nosso objetivo é eterno. E nós devemos andar assim. Pode pular, Felipe. Não podemos nos gloriar nas nossas obras, pois tudo que produzimos por nós mesmos é obra morta. Não podemos nos gloriar nas obras que o Espírito... Não podemos nos gloriar nas obras que o Espírito nos leva a fazer, pois são graça de Deus às nossas vidas. Então, de uma forma ou de outra, aí você não pode se gloriar em canto nenhum. Nem naquilo que você faz por sua própria força, que é morto, e nem naquilo que você faz pelo Espírito, porque a graça é do Senhor. Então, o que a gente vai fazer, a glória é de quem? De Deus. Sobra alguma glória para a gente? Deus não reparte a sua glória com ninguém. É dele. É dele.
Então, o que Deus espera da sua igreja? Devemos viver apenas para a glória de Deus. Ele é o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Esse é o nosso modo de vida. Devemos então o quê? Opa, pulei. Aí o verso. E talvez, irmãos, esse verso de toda a carta, os irmãos podem achar outros, mas esse é o verso da carta que me chamou mais atenção. Então, o que nós devemos como igreja fazer? Os que são de Cristo. Quem são de Cristo? Quem é de Cristo? Nós. Então, é para quem? Então, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, nós, irmãos, que Deus espera então da sua igreja aqui em Vargem Grande? Que a gente crucifique a nossa carne, as nossas paixões e as nossas concupiscências. Para quê? Porque devemos honrar e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, Deus nos abençoe. Encerro aqui então a carta de Gálatas. A próxima, se não me engano, o pastor pediu para que eu fizesse Colossenses. Então, mês que vem, a gente já começa uma nova carta. Quero desafiar os irmãos para lerem de novo. Filipenses, o Gálatas é uma carta que você consegue ler em uma sentada. Rapidinho você consegue ler essa carta de novo. Se não, leia um capítulo por dia essa semana. Com certeza os irmãos vão relembrar de coisas que nós falamos que são importantes e que fundamentam mais ainda o nosso pensamento. Que Deus nos abençoe.